Uma boa tarde a todos. Nós já estamos aí 14h11, estamos marcados para as 14 horas, mas demos um tempinho, né, para tentar resolver essa questão do chat, bem também para oportunizar a entrada de mais pessoas. Nós já estamos com 56 participantes, num total de 94 que estavam inscritos. Então, a gente vai dar início aí à nossa live, um tema importante, que é essa questão dos reflexos aí tributários da lei que alterou, né, o tratamento das subvenções, mas a gente vai passar. Nós estamos aqui na sala com o Ed Martins, que é o presidente do Cindy Rochas, com o doutor Hugo e o doutor André, que são do Martinelli Advogados, e a nossa subsecretária de Competitividade, a Raquel Freixo. Passar nesse instante a palavra ao Ed, que a gente já justifica, ele tinha um outro compromisso, mas jogou para frente para poder participar, pelo menos, da abertura desse encontro, e aí depois a gente dá sequência. Ed, com você. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer de maneira muito especial a Raquel Freixo, a subsecretária, grande parceira do setor, né? Doutor Hugo, doutor André, representando o escritório Martinelli, a parceria também é importantíssimo. Assunto da live importantíssimo, né, pela relevância, né, essa edição da lei aí que altera a questão sobre tributos, né, sobre subvenções de investimento, em duas ferramentas importantíssimas que o Estado tem de incentivo para o setor produtivo, né? Pega diretamente a questão do Compete e do Invest, onde a gente tem uma parceria aí já de algum tempo com o governo do Estado, e gostaria de aproveitar aqui a participação aí de várias empresas para relembrar da questão da atualização das empresas, né, junto ao Compete, que vai até dia 31 de março, né, Raquel? Temos que reforçar isso aí, porque é um compromisso que temos com o Estado. Então, não podemos esquecer. E importante também a questão da assertividade das informações. Nós tivemos aí algumas apresentações, talvez por erro, por algum equívoco, de valores de investimento ínfimo. E isso nós temos uma contrapartida que é importante que a gente cumpra para manter esse benefício, tá certo? Mas nós não viemos aqui para ouvir Ed, viemos aqui para ouvir vocês e agradeço desde então a todos aí. Muito obrigado, uma excelente live para todos. Obrigado, Ed. Eu acredito, se os nossos participantes concordarem, até por uma questão de tempo, a gente dá início à sequência, e aí eu já citei as presenças aqui na sala, né? Então, a gente poderia partir para a dinâmica da webinar, onde nós teremos o doutor André conduzindo aí uma primeira apresentação, depois a nossa subsecretária Raquel Freixo faz também um complemento e faz uma abordagem nas questões aí que ela entende por oportuno e importante nesse tema, e a gente vai abrir na sequência para perguntas e respostas. Lembrando que, como nós estamos na web, né, tem um quadrinho de perguntas e respostas abaixo, o Q e A, pela qual vocês que estão participando, mandar os questionamentos, eles vão estar visíveis aqui para nós, e aí a gente vai repassando para que possam ser respondidos. E nesse meio tempo também a gente está vendo aqui a forma de liberar o chat para ficar mais fácil. Ok? Doutor André, seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Obrigado, Selmo. Obrigado, Ed. Obrigado aí agradecemos ao Cindy Rochas pela oportunidade de dividir com vocês um pouco dos pontos, né, dessas alterações legislativas. Agradecer também a Raquel, subsecretária de Competitividade, aí pelo auxílio, né, e pela parceria também aqui na live. Eu vou dividir a tela com vocês aqui, lembrando que o foco dado aqui na nossa parte vai ser um foco dos reflexos dessas alterações nas tributações federais. Então, os impactos, né, que nós percebemos com as alterações que diretamente afetam aí as apurações de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS das empresas que se beneficiam, né, de incentivos estaduais. Então,
Primeiramente, eu vou passar brevemente aqui pelo Martinelli Advogados, apresentar a todos aí que ainda não conhecem o escritório, né? O Martinelli Advogados é figura como um dos maiores escritórios do país, presente em 7 estados, né? 18 unidades aí espalhadas por esses 7 estados, mais de 25 anos de experiência, mais de 1.000 colaboradores hoje na nossa estrutura. Somos uma banca full service, né, com um atendimento amplo aí no mundo corporativo, né? Então todas as frentes relacionadas ao ambiente corporativo, o escritório tem áreas específicas para dar o suporte mais adequado aos clientes. Indo aqui para o nosso tema, pessoal, a Lei 14.789, ela trata, né, da nova forma de impacto das subvenções estaduais na tributação federal, tema que foi amplamente debatido no decorrer de 2023 pelo governo, né, desde o início ali com as metas de déficit zero do governo federal. Esse tema entrou no foco justamente pelo impacto, pela relevância de arrecadação que isso tem ali para a União. Então, inicialmente veio com a medida provisória 1185, né, ali meados do ano de 2023, e veio a conversão ao final do ano, na Lei 14.789, ali no meados de dezembro, trazendo os impactos que nós vamos tratar aqui nessa apresentação. Apenas a título de contextualização, acho que é importante aqui nós termos um panorama de como era e como passa a ser, né? Como era até 31/12/2023, com alguns parênteses, porque esse tema ele remonta a um período bem antigo já, né? Para os que estão há mais tempo no mercado. É uma discussão que, anterior a 2017, ela era muito forte, ganhou uma nova página em 2017, ali, com a edição da Lei Complementar 160, e até dezembro de 2023, essa figura, né, esse formato, ele perdurou, sendo que agora nós tivemos essa mudança drástica aí com essa nova lei. Então, anteriormente, né, nós tínhamos uma receita de subvenção não tributada, né, os efeitos dos benefícios fiscais reconhecidos no resultado como receita, né, um lançamento credor ali no resultado, eles tinham a possibilidade de não serem tributados para PIS/COFINS e ICMS, um benefício que é auto-aplicável, né, desde que eu tenha um incentivo estadual, um incentivo fiscal estadual ou municipal, né, no caso aqui nós vamos tratar muito mais essa ênfase do estadual, e atendendo ali os requisitos da legislação, eu já sentiria, né, eu já poderia ter esses efeitos tributários, quais sejam, né, exclusão das receitas da base de cálculo dos tributos, sem uma vinculação direta entre a receita de subvenção e os investimentos realizados sob uma ótica contábil. Bastava, né, então aqui, por que eu digo isso? Porque bastava eu ter o incentivo fiscal, ele estar classificado como subvenção para investimento, e eu já poder ali excluir 100% daquela receita, observada ali a necessidade da constituição de reservas de incentivos fiscais. Isso perdurou até 31/12/2023, formato já amplamente difundido, conhecido por todos, e que passa por essa drástica mudança que eu tenho, né? Eu deixo de ter o benefício sobre a receita e passo a ter o cálculo de um crédito fiscal. Eu passo a ter uma permissão de crédito fiscal, a alíquota de 25%, sobre aquilo que a legislação determina como subvenção para investimento. Então, só nessa mudança, é importante aqui ressaltar o forte impacto tributário que isso traz, né? Eu saio de uma carga tributária em âmbito federal ali de 0 para uma carga tributária de 43,25%, porque eu tenho os 34% do IRCS, alíquotas combinadas,
mais 9,25 de PIS e COFINS. Então, metade praticamente dessa receita de subvenção, que antes não era tributada, passa a sofrer com essa carga, né, com esse ônus federal aí. Então, é um impacto bem relevante. A habilitação prévia perante a Receita Federal, para que eu use, né, para que eu apure esse crédito fiscal, ela é mandatória agora, a partir de janeiro. Então, eu não tenho mais aquela situação de efeito imediato. Estou enquadrado na situação, eu mesmo vou lá e me beneficio disso nas minhas apurações. Agora eu passo a ter uma necessidade de habilitação. O crédito, ele não é sobre a receita diretamente, né? Ele estará limitado aí, nós vamos passar aqui mais adiante, com um pouquinho maior de riqueza, essa forma, né, do cálculo do crédito, mas eu aqui não tenho, né, o benefício aqui, se a gente comparar um cenário com o outro, eu não tenho necessidade de constituição de reservas de incentivos fiscais. Lembrando que essa necessidade de constituição de reserva até 31/12/2023, ela tendia a um racional, né, que a legislação, quando tratava de subvenção para investimento, defendia, é que esse dinheiro ele deveria ser mantido na pessoa jurídica, na empresa beneficiária. E por essa razão, né, eu registrava ali a reserva de incentivos fiscais, evidenciando que esse dinheiro não foi distribuído aos sócios acionistas, né, aos sócios cotistas. Então, como eu não tenho mais essa renúncia, né, eu só tenho ali o cálculo de um crédito, o Legislativo dispensou a constituição da reserva de incentivos fiscais. Entrando aqui nos detalhes dessa nova legislação, né, reforçando um pouco do que eu trouxe ali no comparativo, então, essa mudança de tratamento ela é uma mudança muito forte, né? A gente muda completamente o panorama praticado até 31/12/2023, passando ali um dia depois por um cenário de tributação a 43,25% dessas receitas. Por quê? Porque elas serão tributadas para o PIS, COFINS e IRCS. Então, isso aqui muito para o crédito presumido, tá, pessoal? A redução de base, né, são os demais benefícios, né, que a gente chama, tem algumas particularidades que não, assim, vai muito caso a caso, então não convém aqui, porque eu não consigo, de uma forma geral, abranger todas essas nuances. Então, eu substituo o modelo baseado na exclusão para o modelo de creditamento. É necessário um ato concessivo, né, do Estado ou do ente federativo, Estado ou município, que está me concedendo aquele benefício. Ele precisa ter um ato formal, que seja anterior à data de implantação ou expansão do empreendimento econômico e que estabeleça também as condições de contrapartidas para a fruição daquele benefício. Então, isso é um ponto de atenção aqui e cuidado também dos contribuintes, beneficiários de qualquer tipo de incentivo, porque essa documentação passa a ter um valor muito grande para a habilitação perante a Receita, né? Esse é um dos requisitos, inclusive, que precisam ser submetidos para a Receita Federal para que eu tenha minha habilitação deferida. Tem o procedimento de habilitação, onde eu submeto, dentre o ato concessivo, outras informações. Isso é feito via ECAC, né? Então, é um procedimento relativamente simples, mas mandatório, né, para que eu tenha ali a possibilidade do creditamento. Esse creditamento, né, ele vai ser o produto das receitas de subvenção, e esse crédito fiscal, esses 25% de crédito, eles não serão considerados na base de cálculo dos tributos federais. Então, eu não tributo IRCS, PIS e COFINS para essa parcela de 25% do meu crédito. Esse crédito ele precisa ser formalizado na SCF, então, primeiro eu vou fazer todas as minhas atividades, né? Vou seguir com o fluxo normal das minhas atividades mês a mês, fecho o meu ano, fecho a minha apuração, tenho ali o cálculo desse crédito, formalizo o valor do crédito via SCF, consigo transmitir, né, um pedido de ressarcimento e, posteriormente,
efetuar ali compensações vinculadas ou requerer, de fato, o ressarcimento desse crédito de volta. Apenas a título de observação aqui, a Lei 14.789, ela revoga o artigo 30 da Lei 12.973, que era onde nós tínhamos toda a disciplina relacionada a subvenções para investimento, e também os incisos 9 e 10 aqui dos parágrafos 3º das leis, né, do artigo 1º das leis 10.637 e 10.833, que são as leis de regência do PIS e da COFINS, respectivamente. Então, eu tinha ali um dispositivo expresso, determinando que essas receitas não seriam computadas na base de cálculo, poderiam ser excluídas, né, ou tecnicamente falando, elas poderiam ser excluídas da apuração do PIS e da COFINS. Esses dispositivos foram revogados, né? Então eu não tenho mais essa permissão legal para poder fazer a dedução dessas receitas nas apurações das contribuições. Essa grande novidade aqui, pessoal, que foi a habilitação, além de toda a mudança, né, obviamente, uma grande novidade que surgiu é essa necessidade da habilitação. A habilitação, ela é um ato formal, eu preciso, né, submeter isso à apreciação da Receita Federal, e para isso eu preciso ser beneficiário de uma subvenção, né, eu preciso ter ali o ato que evidencia o meu benefício, então um ato, né, à empresa que está pleiteando. Esse ato, ele precisa trazer ali as condições, né, então, e aqui vem um ponto importante, que não só o ato, mas também alguns outros, né? E aí cada incentivo tem o seu tipo de exigência, mas é importante, que eu acho que ganha um reforço especial, essas obrigações que os contribuintes têm de comprovação de atendimento do incentivo no âmbito estadual, porque é um reforço para justificar ali perante a Receita, em eventual questionamento posterior, que de fato eu cumpro com as contrapartidas, que eu cumpro com aquilo que o Estado, né, no caso aqui o Estado do Espírito Santo, concedente de incentivos, eu estou cumprindo com aquilo que ele está me exigindo. Então, isso é um ponto bom para a posteridade, aí, para que nós tenhamos elementos comprobatórios para justificar a habilitação e também o crédito fiscal vinculada a essa subvenção. A Receita tem um prazo de 30 dias para analisar esse pedido, e essa habilitação, se ela não der um retorno em 30 dias, essa habilitação ocorrerá de forma tácita. Então, submeti minha documentação, a Receita não se pronunciou, em 30 dias eu me considero habilitado. Então, aqui, entrando um pouco no aspecto do crédito, o que nós temos, né? A base desse crédito, vamos chamar assim, o limite global do crédito, desse novo crédito, serão as receitas de subvenção. Então, a título de exemplo, tem um crédito presumido, né, que é o meu benefício, de 1 milhão no ano, a receita da subvenção que eu obtive com esse benefício foi de 1 milhão, esse vai ser meu limite global. Então, premissa número 1, 1 milhão de receita de subvenção é o meu teto. Se o meu crédito é de 25% sobre esse valor, o meu crédito máximo desse exercício vai ser 250 mil, tá? Esse é o primeiro limite. Ato contínuo, nós passamos a fazer uma análise de fato, quais foram as atividades de investimento que a empresa, né, incorreu naquele exercício. E como que isso vai ser amarrado, como que a Receita exigiu que isso fosse amarrado pelos contribuintes. Vai ser de acordo com as despesas de depreciação, amortização ou exaustão, ou de locação e arrendamento de terrenos, né, que tenham sido utilizadas nessas atividades de implantação ou expansão do empreendimento. Então, notem aqui que, além de ter, né, a receita do crédito presumido, eu tenho que vincular a essas despesas, né, a esses dispêndios de investimento, tais como classificado aqui pela legislação, para calcular esse crédito fiscal. Então, nesse mesmo exemplo do 1 milhão, onde eu tenho um limite
máximo de crédito de 250 mil, se eu tenho despesas, né, efetivas com atividades de investimento, né, de implantação ou expansão, que montem a casa de 200 mil, meu crédito vai ser calculado sobre 200 mil. Então, ao invés de ter os 250, eu vou ter 25% de 200 mil, que vai me dar ali 250 mil reais. Então, esse vai ser o meu crédito fiscal, 5,45, enfim. Me perdoem aí os erros matemáticos, mas só para exemplificar que, de fato, não será a receita de subvenção a base do meu crédito, mas sim os dispêndios nas atividades de investimento. E se minha atividade, se meus dispêndios eles forem superior ao que eu recebi de receita de subvenção naquele exercício? Tive lá a receita de 1 milhão, mas tive dispêndios de 2 milhões. Dispêndios elegíveis aí para esses fins. Eu tenho o limite da receita. O meu crédito, né, a minha base de cálculo do crédito fiscal não poderá superar a receita de subvenção recebida naquele exercício. Então, se eu tive um crédito de 1 milhão, dispêndios de 2 milhões, meu crédito ficará limitado a 250 mil, que será os 25% sobre 1 milhão. Tá? Então, isso é importante trazer também, porque mostra que assim, eu não estou trocando a exclusão de uma receita por um crédito fiscal de 25%. Não é essa leitura direta. Eu tenho que passar por um caminho que eu possa até chegar a um crédito fiscal de 25% sobre a receita de subvenção, mas para isso eu tenho que ter dispêndios ou que somam esse mesmo montante ou superam o valor da receita de subvenção naquele exercício. Aí o crédito, né, será apurado na escrituração contábil fiscal, famosa SCF, que nós temos até o dia 31/7 do ano posterior para transmitir. E depois disso, assim como o crédito de saldo negativo, né, que já é uma legislação que vem há mais tempo, eu só tenho a disponibilidade do crédito hoje, depois da transmissão da SCF. Então, pegando aqui, né, e por fim, a questão da isenção do crédito, da não tributação do crédito fiscal. Então, vamos voltar nesse exemplo do 1 milhão. Tem 1 milhão de receita tributada, de receita de subvenção, desculpem. Essa receita de subvenção, ela vai sofrer a incidência dos tributos federais, IRCS, PIS e COFINS, ou seja, vou tributar 430 mil, né, vou ter um efeito tributário de 430 mil sobre esse 1 milhão, partindo da premissa que eu tenho essa base de dispêndios, ou seja, os 1 milhão serão a minha base do crédito, eu vou calcular um crédito de 25%, um crédito de 250 mil, e esse crédito não será tributado para fins de IRCS, PIS e COFINS. Então, eu vou ter uma receita reconhecida ali no meu resultado, né, porque o reconhecimento contábil desse crédito ele precisa ser evidenciado na minha contabilidade, e essa receita ela não vai ser tributada, mas é uma receita adicional, né, um 250 mil que vem adicional, além dos 1 milhão da receita de subvenção estadual. Perfeito? Então, esse aqui é o panorama que nós temos relacionados aqui aos limites do crédito. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui um ponto a título de informação, porque esse tema, como vários outros no Brasil, temas tributários, eles estão muito atrelados a questões que caminham para uma judicialização. E aí, apenas a título informativo, eu vou passar aqui uma breve linha do tempo, tanto do PIS da COFINS quanto do IR-DCS, que trazem ali as discussões relacionadas a essas matérias. Então, que é um pouco do viés judicial da questão. Até 2014, não havia nada relacionado a PIS e COFINS expressamente na legislação. A gente tinha a questão, né, de alargamento de base de cálculo lá pela 9.718 até 1998, depois que a emenda constitucional 21, isso acabou, né, caindo por terra ali por um período, enfim. Depois vieram as leis da não cumulatividade, que também ampliaram a base e abrangeram todas essas receitas, mas expressamente não havia nada evidenciado na legislação de regência das contribuições. Em 2014, a Lei 12.973
trouxe ali a possibilidade de exclusão expressa, né, que foram aqueles incisos revogados que eu mencionei anteriormente. Em 2015, o STF reconhece a repercussão geral do tema 843, que era a possibilidade de excluir o crédito presumido de ICMS, concedidos, né, pelos estados a título de incentivos fiscais, da base dessas contribuições. Então, isso já é um tema que vem há bastante tempo, mas que não tinha tanto apelo assim, justamente por conta da dispensa de tributação contida ali na 12973. Mais recente, né, agora no final de 2023, tivemos a revogação dessa dispensa e estamos no cenário atual. O que fazemos agora? Então, tem-se a possibilidade aqui de discussão, que é a defesa da imunidade recíproca das receitas e o conceito de receita propriamente dito. Então, esses são os pontos aqui bem sucintos relacionados ao PIS e a COFINS. Em relação ao IR, eu não vou nem entrar aqui na questão anterior a 2017, porque esse tema, de fato, ele tem muita riqueza de discussão, né, que era o parecer normativo CST de 1978, da discussão, né, que todos sabem, diferenciando subvenções de investimento das subvenções de custeio. Então, sem entrar nesse mérito, de 2017 para cá, né, abrindo um parênteses aqui, que em 2017 nós tivemos a lei complementar, que equiparou todos os benefícios de ICMS à subvenção para investimento, judicialmente falando, né, o que nós temos sobre isso? Em 2017, nós tivemos o julgado do STJ, né, que trouxe um entendimento sobre créditos presumidos de ICMS não serem tributados pelo IR e pela CS em respeito ao Pacto Federativo. Esse foi um posicionamento tomado ali pela primeira turma em 2017, posteriormente seguido pela primeira sessão da STJ, então hoje o entendimento ele é uniforme no STJ nesse sentido. Não há aqui uma decisão vinculante, tá, pessoal? É um posicionamento consolidado, mas não vinculante, porque não foi em sede de repetitivos. Em 2018, por força de todo o histórico, os demais benefícios entraram nessa seara aí, pegaram carona com essa decisão para buscar ali uma desoneração também. Então, isenção, redução de base, diferimento, todas as outras formas de benefício que não o crédito presumido. Esse tema sim, foi afetado pela forma dos recursos repetitivos, e o STJ, né, foi em abril do ano passado, abril de 2023, tema 1182, reconheceu que esses demais benefícios não estariam abarcados pela tese do Pacto Federativo, devendo, né, observar ali os requisitos da 12973, né, o artigo 30 da 12973, caracterização como subvenção para investimento. Com a Lei 14.789, nós tivemos a revogação do artigo 30, e aí entra nesse mérito. Tá, para o crédito presumido, eu tenho aqui um caminho já mais bem sedimentado, mas para os demais benefícios ainda resta em aberto, porque foi revogado o que eu tinha até 31/12. Então, o que eu posso argumentar em cima disso? Pacto Federativo, o STJ já se pronunciou falando que não se aplica. Então, teríamos ali que avaliar, né, de acordo com os casos que existem, se isso estaria ou não abrangido pelo conceito de renda, para ver uma eventual possibilidade de discussão judicial. Por fim aqui, pessoal, é só, né, um resumido aqui que, caso a caso, há uma necessidade de análise para melhor definição de estratégia, né, desses impactos tributários federais, ou uma ação específica, ou uma ação, né, judicial ali voltada para o Pacto Federativo, no caso do crédito presumido, uma ação judicial específica no caso dos demais benefícios, avaliado ali, né, caso a caso, se de fato isso se aplicaria. PIS e COFINS, tem-se a possibilidade da discussão judicial do crédito presumido com base no tema 843 da STF, e também para os demais benefícios ali, com essa questão do conceito de receita. Também, né, gente, eu acho que é sempre válido
em caso de dúvidas, uma insegurança relacionada ao tratamento mais adequado, às alternativas viáveis que a empresa possui frente à realidade dela, sempre importante ali discutir com o seu advogado, com o seu assessor jurídico, quais são as melhores alternativas. Então, pode ser através de uma opinião legal, algo nesse sentido, para que se construa o melhor caminho, a melhor decisão daqui para frente, tá bom? Da nossa parte, da parte técnica, que era isso, da parte técnica, da parte federal, dos reflexos federais, era isso. Gostaria aí de agradecer novamente a oportunidade. Passo a palavra aqui para a Raquel, subsecretária, e fico aqui à disposição para responder as perguntas, questionamentos que vocês tiverem. Muito obrigado, pessoal. Eu vou direto, Selma, ou você Pode. fala? Acho que não, o doutor André já lhe passou, pode seguir, depois a gente abre aí. Só aproveitar para mais uma vez, o chat já está liberado, gente. É só questão aí, quem tiver algum questionamento, pergunta, alguma coisa, encaminhar no chat. Então, tá bom. Secretária, Eu pode vou ir. compartilhar a tela e vocês me digam se estão vendo ela em modo apresentação. Foi? Foi. Bom, André, obrigada pelo seu conhecimento. Eu estava aqui anotando tudo que você estava mencionando, afinal, nós estamos dando uma aula aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco. A minha fala é bem rápida, a gente precisa só... Vocês me ouvem, né? Tá. Bom, a gente só precisa fazer alguns nivelamentos aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite do Cindy Rochas para, mesmo sendo um tema que, em tese, envolve o governo federal, como muito bem mencionado pelo doutor André, muito se confunde com a vida útil dos incentivos de ICMS. Como o André muito bem explicou, ele traz impactos diretos no que se refere à apuração dos incentivos federais, né? Mas, assim, os nossos incentivos estaduais, eles continuam com a mesma sobrevida que hoje os têm, tá? De fato, nesse cálculo, ao final, pode-se ter diferenciações expressivas? Sim. Mas a minha fala aqui com vocês vai reforçar muito o que o doutor André trouxe há pouco, tá? Que é da importância da qualificação das informações. Então, eu vou bem rapidamente aqui falar com vocês do histórico desse cenário, só resgatar aqui, desculpa, André, se eu for repetitivo, falar um pouco da reforma, como que nós estamos percebendo isso a partir do executivo do estadual e como que o Compete hoje, Rochas, a gente vai focar no Compete Rochas, ele está bem estruturado e pode ser uma ferramenta positiva para que vocês façam os planejamentos tributários de vocês, enfim, junto com as assessorias jurídicas, contábeis de vocês, vocês consigam avançar e caber ali nas novas regras. Tudo está rolando, nessa live está acontecendo, essa legislação está acontecendo, porque a reforma tributária aconteceu. Raquel, André, só me dá um oi aqui. Está passando a tela para vocês? Tá. Tá sim, Tá Raquel. bom. Obrigada, gente. Raquel, reforma tributária, mas reforma tributária é IBS, é CBS, mais ou menos, né? Eu costumo dizer que tem algumas reformas tributárias acontecendo no Brasil. Uma reforma mais visível, que é a reforma sobre consumo, que é aquilo que a gente percebeu lá no final do ano, que foi votado. Agora tem 2 novos impostos, que na verdade não são 2, são vários, né? Mas, enfim, que é a substituição a longo prazo do ICMS, do ISS pelo IBS-CBS, em resumo. Mas nós temos também outras reformas que eu digo silenciosas acontecendo, e essa aqui é uma delas, que é a reforma sobre a renda. Então, todas essas alterações que vocês estão percebendo no dia a dia empresarial de vocês, toda essa alteração que a Lei 14.789 apresenta, ela faz parte de uma reforma também que vem acontecendo no âmbito do governo federal, mais especificamente sobre o que a gente chama de renda, mudar tributações ali sobre folha, sobre patrimônio, sobre renda, e a gente vai perceber, infelizmente, desdobramentos dela ainda no ano de 2024. Bom, o que é importante, tá?
mesmo com a reforma tributária sobre consumo sendo aprovada, mesmo essas alterações sobre a renda acontecendo, os nossos benefícios tributários de ICMS, leia-se, vou recortar aqui para ficar mais rápido, Compete e Investe, estão convalidados até 2032, tá bem? Nós vamos respeitar a escadinha que está prevista na reforma tributária e na Lei Complementar 160, né, que ela vai tendo um redutor ali a partir de 2029, mas isso é importante, o Espírito Santo não vai sair revogando o benefício. Eles estão convalidados até 2032 e assim continuarão, tá bem? E aí, é importante a gente falar sobre isso o tempo todo, durante muitos anos, né, André? A gente sempre escutava falar que os benefícios fiscais do ICMS é a guerra fiscal, né? Mas o que a gente está vendo é a nova guerra fiscal. E pouco se fala esse nome, mas agora eu vou botar a luz sobre esse nome. Porque o tempo todo falavam que os estados faziam guerra fiscal, mas quem está fazendo hoje nova guerra fiscal é a União. E a guerra fiscal se instalando hoje é a União contra todos os estados. Então, quando você tem, e aí o doutor André mencionou muito bem, uma norma que, ainda que a subvenção para investimento, como muito bem explicado pelo doutor André, envolva imposto de renda, no passado envolveu o CSL, PIS/COFINS, hoje só imposto de renda, ainda que sejam atrelados a tributos federais, de alguma forma, né, ainda que indiretamente, ela desidrata a competitividade das empresas que fazem uso de benefícios de ICMS. Então, isso é uma forma, sim, tem muito, não sou só eu que estou dizendo isso, mas tem sido considerada a chamada nova guerra fiscal, só que sobre óticas diferentes. A União contra todos os estados. Assim, a reforma sobre o consumo, em que tira dos estados ali o ICMS e sobre os municípios ISS a gestão desses tributos, passa a ser de um conselho centralizador, passa a ser tudo num único lugar. A reformulação das normativas e dos benefícios federais, mas que envolvem os benefícios, então a gente está num novo momento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os estados que observarem, fizeram o dever de casa corretamente, como, por exemplo, observar à risca a Lei Complementar 160, que continua viva e que, inclusive, foi absorvida pela reforma tributária, esses estados terão maior, digamos assim, concederão maior segurança jurídica para as empresas que estiverem aqui estabelecidas. Então, por exemplo, eu jamais vou entrar aqui na Seara Federal, tá? O André deu aula para a gente sobre isso, mas só vou trazer aqui, André, rapidamente esses pontos para eu falar do Compete, tá bem? O André foi muito legal, dei um print aqui na sua tela, tá, André? Pode deixar que eu não vou compartilhar com ninguém, não. Em que ele traz uma página para a gente com 4 quadrinhos com os requisitos, não é isso? Para que as empresas possam, a partir da nova lei, se habilitar aos créditos de subvenção. E, basicamente, esses slidezinhos, ele traz esse artigo 4º e mais um artigo que fala da questão do custeio, né, da apreciação, quais são os requisitos, enfim, mais específicos para você ter esses quantitativos. Mas um ponto importante é que ele diz o seguinte, olha o que está aí, ó. Poderá se habilitar, dentre outras regras, mas somente poderá se habilitar a concessão dessa subvenção à empresa que for beneficiária de subvenção por um ente federativo. A gente está falando de subvenção o tempo todo, mas vamos supor que tem estagiário aqui. Então, o que é subvenção? Nada mais é do que incentivo, né? Subvenção é uma forma de incentivo. Então, o que ela está dizendo é que empresas que possuem incentivo concedido pelo ente federativo, ou seja, empresas que possuem incentivo concedido pelos estados, esse é um requisito. Segundo requisito, o ato concessivo da subvenção editada pelo ente federativo anterior à implementação. Resumindo, a empresa que tem um benefício concedido por um estado e que seja anterior à instalação daquele empreendimento. Ou seja, eu acho que eu posso dizer, né, André, me corrija se estiver errado, entre aspas, aí, ao início das atividades, digamos assim, desse novo empreendimento, dessa expansão. E o outro ponto, que é o terceiro, esse ato concessivo, ou seja, esse benefício expresso concedido pelo Estado, tem que constar o quê, de forma expressa, além dos benefícios? As contrapartidas. Então, veja, além de outros requisitos que já foram expostos aqui, esse é os requisitos iniciais para que a empresa se habilite. Eu tenho que ter um benefício concedido por um Estado, essa concessão tem que ser feita de forma expressa, num ato, num documento, numa portaria, por exemplo,
E esse documento precisa conter, inclusive, as contrapartidas. André, você acha que compete ter ou não tem contrapartida? Essa é uma pergunta de ouro aqui. Eu acho que tem, tá? Tanto Ó, tem que você tem que comprovar. exatamente. E mais, e aí, veja, só que aí o André fez eterno, a gente fez uma pré-conversa, né, André? Mas essas contrapartidas estão no ato concessivo? André, olha as boas notícias chegando aqui, ó. Então, só para relembrar rapidamente o Compete, não sei se todo mundo aqui está na mesma página, eu vou focar aqui no Compete, tá? Porque a gente já falando do setor de rocha, a gente tem um Compete específico para rocha, mas isso mesmo vale para Invest, etc. Só que o Compete hoje ele tem 23 setores em andamento, tá? Inclusive o de rocha. Quando eu falo no Compete, o Poder Público, Governo do Estado do Espírito Santo, firmo um contrato, que está aí na tela dos senhores e das senhoras, um contrato com o setor. Então, nós firmamos lá em 2016 um contrato com o setor de rochas. E é esse contrato que está aí, é um contrato macro, que quer dizer o quê? Que todo o setor ali, ó, das ações do setor, todo o setor precisará performar e manter essas premissas, que é o número de empregos gerados de empresas aderentes ao ano anterior, enviar anualmente ali as contrapartidas, as análises de competitividades. Ela também estabelece, veja ali na cláusula 4ª, as ações das empresas. Então, veja, eu firmei um contrato com o setor, só que cada empresa vai precisar fazer adesão a esse contrato, como se fosse aditivo, tá? E nesses aditivos, eles são personalíssimos, ou seja, eles são individualizados. Eu, poder público, concedo um ato, ou seja, permito que determinada empresa faça uso ou não, ele não é automático. Não é só me instalar aqui, emitir nota e ter o compete. Não. O setor que se enquadra precisa vir ao poder público, requerer, apresentar as informações, as contrapartidas, para então receber um incentivo. E aí, quando a gente olha das ações das empresas, tem ali, ó, assinar o termo de adesão, que é exatamente esse aditivo que eu acabei de expor para vocês, dentre outras informações. Quando as empresas chegam aqui, André, elas precisam inserir o sistema e assinar esse termo de adesão. E esse termo se resume nesse documento aí. Olha o que diz esse documento. Ele traz as informações da empresa e ele traz a contrapartida. O próprio ato já vai trazer esses valores. O próprio ato, no momento da adesão, indivíduo, se você é empresário, empresária, que está nos assistindo, que tem o Compete, se você for lá no seu Compete agora e baixar o seu termo de adesão, no seu ato já tem essas informações. E lembra, são requisitos lá, ó, vou voltar aqui rapidinho. Olha o que diz lá a Lei 14.000. O ato ele tem que trazer o quê? Eu tenho que ter um ato concedido, tem que ser prévio, ou seja, antes da operação, etc., e que tenha contrapartida. Essas informações, elas estão contidas lá. O que acontece? Raquel, mas a portaria, ela não tem essas informações todas, por uma questão de sigilo. Eu não posso sair botando no portal quanto que você vai investir nos próximos 2 anos, porque eu tenho um problema de mercado. Tem empresas que estão listadas em bolsa, por exemplo. Então, a gente não pode sair divulgando informações de uma forma macro. Mas se para fins, por exemplo, de cadastramento junto à União, se você nem precisa me pedir, você vai entrar no seu próprio cadastro, baixar a portaria e baixar o termo de adesão, já está lá as contrapartidas. Você já atende o requisito inicial. Qual que é o ponto de atenção aqui que é importante e que o doutor André mencionou, o presidente Ed também mencionou no início? As empresas, e aí, André, eu estou chamando André, no doutor não, mas desculpa, mas veja, Pode dispensar a parte do doutor aí, Raquel. para o pessoal ficar menos inibido. Veja, durante muito tempo, os incentivos eles eram vistos dentro de uma caixa preta, e tinha uma razão de ser, né? Eles eram concebidos fora do ambiente do CONFAS, do CMS, estou falando, né? Se um Estado soubesse do coleguinha, ingressava com uma ação direta de condicionalidade contra aquele benefício, multava as empresas. Então, durante muito tempo, os benefícios eles eram contidos numa caixa preta. Hoje já não é mais assim. Desde a Lei Complementar 160, não pode ser assim. Só que isso gerou o quê? Uma cultura de que se eu presto informação demais, isso é ruim.
o fisco me multa, ou isso pode gerar problema. E hoje é o contrário, tá bem? Na verdade, sempre foi o contrário, mas enfim. Hoje, mais do que nunca, esse mito precisa passar para longe. Quanto mais precisa for a informação, mais segurança você tem. Porque hoje nós estamos na era digital, nós estamos falando de Pix, estou falando de Drex, estou falando de um novo sistema de arrecadação tributária a partir da reforma, que vai ser parecido com o Pix, não esperem nada diferente dos novos tributos, não esperem nada diferente, vai ser todo sobre essa plataforma, tudo rápido. O encontro de contas de dados, ele é inevitável. Então, quando, por exemplo, uma empresa ela não traduz dentro dos respectivos órgãos a realidade fiscal de investimento e contábil dela, ela traz prejuízos a ela própria. Então, qual que é o ponto de atenção aqui? Eu vou avançar, eu trouxe aqui um histórico sobre esses compete, mas vocês já estão bem carecas de saber. Então, veja, quando vocês agora, né, o Ed até mencionou das contrapartidas, que é a fase de atualização. Aquele ato lá, aquele termo de adesão, ele é aquela foto do início da sua adesão, mas esse valor ele pode e deve ser atualizado anualmente de acordo com os investimentos, que inclusive vai, como o André me mencionou, auxiliá-los amanhã ou depois em toda a parte fiscal federal. Mas é necessário, repito, que esses valores, que esses investimentos, se de fato acontecerem, eles precisam ser fidedignos, eles precisam ser corretos. Eu mencionei em algumas reuniões, por isso citado aqui, que tem, infelizmente, empresas, contadores, enfim, não sei quem reúne essas informações, coloca R$1, aí quando a gente chama atenção, coloca R$5, depois 5.000. Veja, não é sobre um favor, sabe, André? Não estou querendo saber, olha, seja bonzinho, me informe. Não é sobre isso. Eu preciso primeiro fazer política pública, porque incentivo de ICMS, ele não é uma benesse, ele é para fim de desenvolvimento regional, de crescimento. Eu preciso monitorar. E 2, faz bem para a própria empresa. Faz bem para a própria empresa demonstrar o quanto ela está crescendo e é saudável a partir de uma política pública tributária, para que essa política pública se sustente, seja do ponto de vista do Estado, seja inclusive agora dentro desse novo cenário, do ponto de vista também federal. Então, aqui, por exemplo, é a tela que vocês precisam preencher na atualização. Não é pouco comum que a nossa equipe que está aqui assistindo, eles não vão me deixar mentir, eles precisam passar mais da metade do dia deles tendo que devolver para vocês, porque as informações ali estão 0,01. Então, assim, não traduz a realidade, a fidedignidade da informação. Então, veja, o que eu vou, só para finalizar aqui o nosso bate-papo rápido. Hoje a gente tem um novo cenário se consolidando no Brasil. Tem um sistema tributário sendo alterado, eu tenho reformas tributárias acontecendo. Algumas mais perceptíveis, como a reforma que a gente viu sobre o consumo, outras mais silenciosas, mas que estão aí à nossa porta, como a sobre renda e patrimônio, como essa da subvenção, por exemplo. Dentro desse novo cenário, eu tenho uma lei que diz que eu tenho novas regras. Essas novas regras, elas dispõem que, para que uma empresa faça uso da subvenção para fins de governo federal, imposto de renda, precisa estar atrelada a benefícios estaduais. Então, esse benefício tem que ter implantação, expansão, tem que ter um ato concessivo e tem que conter a contrapartida. Os nossos benefícios fiscais, hoje, eles obedecem essa regra. Eu concedo como ente público incentivo, eu apresento dentro do ato concessivo a contrapartida que a empresa e o setor precisa apresentar, só que eu faço isso a partir das informações que a própria empresa me fornece. Então, é um jogo de via dupla, ok? Então, nós, do ponto de vista do governo do Estado, nós entendemos que os nossos atos concessivos, por exemplo, hoje, pelo menos, ao melhor juízo, não precisariam de aprimoramentos, porque eles já contemplam essas informações. O que eu preciso? Melhorar a qualidade da informação para que, quando vocês mesmos fizerem uso dessas informações, elas estejam mais fáceis, mais alcançáveis e mais nítidas para todos os órgãos.
E para finalizar, para a gente também deixar a turma falar, vocês falarem e tirar as dúvidas, para finalizar, e todo mundo quer, aqui tem onde vocês podem tirar dúvidas, a minha equipe pode, enfim, esclarecer sobre o procedimento e a rotina da atualização que foi dito, tá? Em andamento, vai até o dia 31, então ainda quem não enviou as informações, fiquem atentos, peça ajuda ao jurídico, fala, olha, que informação importante aqui para também ter uma liga, né? Ter uma interseção importante no que vocês farão, junto com também o pessoal contábil, no que se refere à subvenção, o que a gente precisa aqui de informação que se corresponda. Então, é um momento importante vocês fazerem isso. Aqui são, só para finalizar, as formas de exclusão do Compete. Então, vocês não encaminharem as informações dentro do prazo é contrapartida. Vocês viram lá, a contrapartida da empresa é atualizar e apresentar os termos. Se não fizer no prazo, é excluído, tá bem? Agora, o que eu estou constantemente indagada, André e Selma, hoje na reunião, inclusive, aconteceu isso, o time está aqui, não me deixa mentir, vira e mexe, é a mesma pergunta. O que você, poder público, estados, estão vendo, o que vocês estão fazendo contra essa lei? Né? A gente é indagado constantemente com esse questionamento. Bom, pessoal, o André foi perfeito aqui e trouxe todos os aspectos jurídicos, tá bem? Então, assim, do ponto de vista dos governos, especificamente vou falar do Espírito Santo, nós não temos nenhuma ação contra essa lei, afinal, a União concede incentivos sob a forma que ele entender que tem que conceder o incentivo. Tá? Sob um ponto de vista jurídico, afronta Pacto Federativo? Afronta. Afronta outras normativas sobre hierarquia, afinal, tem uma lei complementar, que é a 160, dizendo que um determinado benefício era subvenção, e a Lei 14.000 é uma lei ordinária. Eu tenho decisões, eu tenho diversas inconstitucionalidades apresentadas, entendo que sim. E ilegalidades, entendo que sim. Contudo, isso será muito mais trabalhado juridicamente do que a partir, por exemplo, da Procuradoria dos Estados. Então, de novo, né, e resumindo, os benefícios do ICMS continuam tal como são. O que nós temos feito cada vez com mais afinco, que já é uma rotina nossa, nós continuaremos seguindo à risca as disposições da Lei Complementar 160. Nós continuaremos seguindo à risca o acompanhamento das contrapartidas dos setores individuais. E nós solicitamos a colaboração das empresas para que intensifiquem a fidedignidade dessas informações, porque a partir de todo esse arcabouço, vocês, inclusive, possuirão elementos suficientes para, no que se refere ao âmbito federal, fazer jus ali às respectivas subvenções previstas na Lei 14.789. Então, esse é um ponto que a gente queria trazer, é uma fala bem breve, eu não vou entrar aqui nos aspectos federais, porque já foi muito bem trazidos, é para dizer que nossas rotinas, elas estão muito bem postas, eu preciso que vocês nos ajudem a fortalecer e, consequentemente, também, fazendo essa rotina aí muito bem fortalecida, fazer uso em frentes, como, por exemplo, do governo federal. Bom, gente, é isso. Estou super à disposição aqui para a gente continuar o debate. Obrigado, secretária. Lembrando a todos, né, que o chat está funcionando, então quem quiser mandar questões, e lembrando, eu já falei em algumas lives que eu participei, principalmente na época da pandemia, na minha época de quartel, tinha um tenente, quando ele terminava a instrução, ele perguntava assim, dúvidas? Aí você ficava quieto e falava, então, dívidas, entendeu? Ou seja, se a gente não tem dúvida, é porque a gente sabe, e aí fica na obrigação de fazer, né? Mas foram boas as abordagens do doutor André, da Raquel, e aí fica aí, eu não sei se o doutor André consegue ver uma questão que foi colocada aí pelo Wallace Leite, né, no chat. Ele, Tá fácil, hein? Tá fácil. entendeu?
O município ele é um ente federativo, né? A federação ela é dividida entre União, estados e municípios. Então entra assim no conceito, tá? Tem que ser observado, aí precisa analisar a legislação municipal para ver de fato quais são os reflexos, quais impactos a empresa vai sofrer por conta desse benefício fiscal. Entender a forma como ele foi concedido, se atende ou não ao que está disposto ali na legislação, né? A respeito das contas. Bem, assim, tudo que se aplica ao estadual vai se aplicar aqui, né, na análise ao municipal também. Então, é um cuidado que se tem que ter, que a mudança ela não impactou somente o ICMS, tá? Essa mudança que foi feita na legislação federal. Ela mudou o ordenamento geral, né, o regramento geral das receitas de subvenção ou das subvenções concedidas pelos entes públicos. É porque ela não limitou só a crédito presumido, né, André? Porque se fosse, aí sim, né? Eu gostei foi de um ponto ali, Raquel, quando você traz o formulário, é o valor do investimento. Além de ter ali as contrapartidas e tudo mais, isso facilita e muito até para o cálculo, né? Porque assim, a empresa que tem a necessidade de comprovação, eu vou fazer o cálculo do crédito fiscal de 25%. Então, assim, pensando a grosso modo, né, tem 100 milhões ali de investimento para ser feito ao longo de X anos. Eu tenho, enfim, 25% de crédito fiscal federal atrelado a esse valor. Então, é muito importante o acompanhamento e, de fato, o devido controle e amarração dessas informações. E, assim, né, é uma legislação nova, as fiscalizações, elas iniciarão ainda, né? Não tem nada concreto do ponto de vista federal, mas eu não tenho dúvida de que a documentação enviada para os estados, né, no caso aqui do Compete, do exemplo trazido pela Raquel, ganha muita força, né? Eu prestar essa informação de forma diligente vai me ajudar a comprovar uma eventual fiscalização federal futura, né? Então, é um argumento adicional aí que reforça essa necessidade de acompanhar de fato e comprovar também de fato o cumprimento ali das contrapartidas do benefício. Tem outra para você aí, André. Lucro presumido. Tá. Aí não. Aí não vai entrar na hipótese, porque aí eu já parto de uma presunção, né? E eu já tenho minha receita cheia ali, computada para fins de Não tem a ver com o Compete em si, é o regime, né? Então, presumindo, não teria subvenção mesmo. E a outra... O cálculo dessa receita de subvenção deverá ser considerado todo ano dentro do benefício a partir da publicação da lei. A partir da publicação da lei. Então, o que acontece a partir de agora? O que foi feito no passado estava sobre o ordenamento da, então, regra, né, da 12973, receita de subvenção sendo excluída, enfim. A partir de agora é que eu tenho que observar. Então, as receitas de subvenção oferidas a partir de agora, os investimentos feitos a partir de agora. Tá bom? Certo. Bem, as perguntas, gente, se tiver mais, vamos aproveitar. Aí depois vem assim, olha, eu estava bem que eu queria fazer uma pergunta. Olha, essa é a hora de aproveitar quem entende que está presente. Para quem não conhecia... E não tem pergunta burra, não. Pergunta, para mandar. Exato, isso aí Para quem não conhecia, a subsecretária está aí, ó. Tinha gente que não conhecia aí, não é possível. Só de nome. Mais brigona. Tem uma galera que conhecia de nome, das placas. Lembra das plaquinhas? Entendeu? Mas tá. Inclusive, tem uns me devendo ainda, tá, Céu? Cobra. Com jeitinho, mas cobra. Entendeu? Aí, gente, se tiver mais nenhuma questão mais, a coisa foi tão bem explicada que ninguém ficou com dúvida, viu? Espero que seja isso mesmo. Agora a gente vai mandar aquele questionário com as perguntas, né? E resposta. Opa, começou a chegar aí, ó.
Os investimentos estavam em andamento serão concluídos somente agora, deverão ser considerados pelo valor global. Assim, o investimento, ele vai ser o seu teto, né? É o seu limite global ali de benefício que o Estado está te concedendo. Aí é uma relação muito mais da empresa com o Estado. Para fins do cálculo do benefício federal, a gente vai considerar as atividades que estão sendo feitas a partir de agora e os benefícios percebidos a partir de agora. Então, nós vamos precisar fazer um corte das atividades que já foram beneficiadas no sistema antigo, né, vamos lá, os dispêndios, os investimentos que já foram feitos no regimento antigo para aqueles que serão feitos a partir de agora. Mas vamos pensar que eu estou num projeto de investimento que se iniciou em 2020 e ele vai terminar em 2030. Eu tenho atividades ali que serão iniciadas agora. Aquelas que já foram iniciadas vai ter que precisar de uma análise aí, porque, a princípio, a gente não teria isso. Mas, né, pela leitura ali da legislação, eu tenho que a habilitação no benefício, ela tem que ser prévia às atividades de investimento e os gastos, enfim, que serão base para o benefício, deverão ser feitos já com a habilitação realizada. Então, não é uma resposta aqui simples de ser dada, tá? Precisa ser analisado, de fato, toda a atividade de investimento, o que vai estar alcançado já na regra nova e os cuidados que precisam ser tomados, né? A habilitação é uma condição que ela precisa ser feita o quanto antes, se já não foi feita. Eu acho que os elementos, as empresas que são do Compete, né, já possuem a documentação necessária para habilitação. Então, pegar a documentação do Compete, os atos, né, de representação da empresa, submeter ali no ECAC para esses fins e começar a controlar ali a questão das atividades de investimento que estão sendo feitas a partir de agora. Mas demanda uma análise aí, né, mais detalhada do caso para uma resposta mais precisa, tá? Ok. Tem outra aqui, dúvida em relação ao inciso 3º do artigo 4º da Lei 14.789. Pois é, esse é um ponto bom de discussão. Porque o ato concessivo, né, que ele traz aqui, ele não fala, ou pelo menos eu não me recordo aqui dele falar que o ato tem que ser ou tem que ser posterior à nova lei. Então, assim, eu não teria, num primeiro momento, a necessidade de uma renovação do benefício. Vamos lá, fiz o benefício final de 2020, fiz a habilitação no final de 2023. Por conta dessa mudança, eu ter que renovar isso não seria justo, né? Não guardaria uma proporção de razoabilidade ali com a atividade da empresa, com a atividade empresarial como um todo, né? As atividades de investimentos, elas têm um período maior do que somente 1 mês, 2 ou 12 meses. Mas esse é um ponto que, assim, também é um ponto discutível, porque eu tenho margem para a fiscalização entender que eu preciso de uma nova habilitação, mas tem bons argumentos para defender que a habilitação prévia, a habilitação anterior, perante o Estado, tá? Não perante a Receita. A habilitação perante a Receita só é possível agora. Ela ainda seria base para eu considerar e calcular o benefício a partir da nova regra. E, André, se me permite, o Compete, anualmente as empresas precisam atualizar e a atualização gera um novo termo de adesão. Então, perfeito. anualmente, eles vão ter esse termo de adesão gerado no sistema, assinado, enviado pelo sistema. Então, não, então já resolve a questão. Você tem um outro elemento para discussão, né? Sim. Aqui o crédito presumido tem uma pergunta que passou aqui. O crédito presumido do Compete é considerado uma subvenção para investimento conforme a Lei 14.789? Isso vai muito em linha com o que a Raquel trouxe, né, Raquel? E aí, assim, todas aquelas exigências de contrapartida que o governo estadual demanda da empresa habilitada, né,
elas se tornam, e assim, a necessidade de contrapartida efetiva que precisam ser comprovadas. Então, de fato, o Estado está me dando um benefício para que eu desenvolva, né, a região ali gerando empregos, aumentando, né, faturamento, que vai aumentar a arrecadação em si, enfim, né, então, vários pontos que caracterizam esse benefício como uma subvenção para investimento. E aí, um ponto que eu acabei não falando, né, a avaliação que precisa ser feita aqui do incentivo estadual é aquela avaliação que nós fazíamos anteriormente, com base naquele parecer normativo, não lembro se é 72, 78, de 1978, então, aquele parecer normativo antigo que distinguia, né, o que era uma subvenção para custeio e o que era uma subvenção para investimento. Esse entendimento ele permanece, então, assim, o Compete ele é um exemplo clássico disso, por conta de todas as exigências que ele traz aos contribuintes. Tem ali, Vitor, falando que no contrato não cita que é implementação, ali eu imagino que no termo de adesão, né? Não cita que é implementação ou expansão, que pode ser considerado implicitamente. Na verdade, a gente pede investimento, né? Então, o tipo de investimento, a cada empresa que vai, enfim, fazer os seus recortes contabilmente. Então, eu, Compete, não vou alterar o campo para adaptar a lei, porque a lei daqui a pouco ela vai passar e eu restringo muito o que é considerado investimento, tá? Então, quando tem ali, só para falar no que se refere à parte do Compete, tá bem, Vitor? Aí depois você complementa. A gente pede investimento numa forma mais ampla e nas atualizações a gente vai... o que é em maquinário, o que é em construção, tá bem? Eu entendo que se a empresa quiser cortar como investimento só o que é expansão, enfim, seguir a rotina de orientação do seu jurídico ou do seu contábil, para a gente tem zero problema, para a gente é investimento. Eu só não vou dar essa nomenclatura, porque senão eu restringo a contrapartida para fins da minha política pública de CMS, que para mim investimento não é só isso, é muito mais. Então, por isso que a gente acaba deixando o campo mais amplo. Uma eventual restrição aí poderá restringir o próprio benefício, né? Isso, por isso, de novo, né, da empresa não inventar um número, sentar com o jurídico, sentar com o contábil, que valor de investimento a gente vai colocar, que vai ter convergência com as outras informações contábeis, né? É a parte de gerenciamento contábil aqui que vai precisar ser realizado nesse momento também. Tem mais uma aí agora. Tá. Da Hélia, sobre empresas beneficiadas pelo SUDENE, né? Pela redução da SUDENE. Se a redução SUDENE for suficiente para zerar a minha base ou reduzir significativamente a minha base, o meu imposto a pagar ali da atividade geral, de fato eu tenho ali o lucro da exploração me trazendo um benefício, né, maior do que se eu não tivesse, obviamente, por essa questão. Mas demanda muito uma análise, né? Porque a empresa que está sujeita a SUDENE tem o benefício do lucro da exploração, ela já tem o seu benefício. Então, ela, de partida, ela já é menos prejudicada, ela já paga menos imposto do que a empresa que não está, né, no benefício SUDENE. Então, segue essa mesma linha. Mais uma. Isso é um pouco do que a gente falou, né, sobre a implantação ou expansão. A Raquel trouxe aí essa questão de, sim, é uma avaliação que ela precisa ser feita, gente, sempre caso a caso, tá? Porque colocar de forma genérica que todo investimento ele tem que ser implantação ou expansão. A implantação ela é mais clara, né? Que eu estou criando um novo estabelecimento, criando sei lá, uma nova atividade. A expansão é um conceito um pouco mais amplo, né? Porque expandir a atividade passa por vários fatores do dia a dia empresarial, do dia a dia industrial. Eu posso estar falando de expansão com aumento de capacidade de produção. Consigo cortar mais chapas por hora. Isso é uma expansão da minha atividade. Eu estou gerando mais produtos do que eu geraria sem esse investimento. Então, essa análise ela é uma análise muito
casuística mesmo. Eu preciso entender o que foi feito para dar a devida classificação. E a Raquel muito bem pontuou que essa análise ela vai muito ali, né, jurídica e contábil, sentarem e entenderem bem o que está sendo colocado. E, obviamente, né, às vezes o setor de produção pode contribuir muito para essas questões, com ganho de produtividade, redução de custos, questões que afetam, de fato, a atividade da empresa. Nós temos até, né, Raquel, naquela apresentação do relatório de competitividade, tem até pontuado, inclusive, as questões de investimento em meio ambiente, as questões de inovação, né? Que a gente tem todo ano que sentar lá na frente da subsecretária e fazer a apresentação do relatório de competitividade. E eu lembro bem que isso aí são pontos que são destacados, né? Que são E não é investimentos, de hoje, né, Selmo? Não é de hoje, né? não é de hoje. Que a gente bate nessa tecla. Porque, André, os setores, né, tem uma das contrapartidas ali, imagino que você já sabe, mas só para reforçar para quem está nos ouvindo, além essas informações que as empresas encaminham até o dia 31 de novembro, de março, desculpa, individualmente, são consolidadas pelo setor e o setor apresenta um relatório finalístico da performance do setor. E aí a gente ampliou, inclusive, essas contrapartidas, além de investimento, para contrapartidas ambientais, sociais, de governança. Então, a gente tem mostrado como que o incentivo vai para além. E eu tenho certeza que logo, logo, a reforma tributária ela traz bastante coisas relacionadas também a incentivos relacionados à sustentabilidade. Eu tenho certeza que daqui a pouco, Céu, esses números serão muito importantes e a gente sairá na frente novamente. Com certeza. Porque incentivo, de novo, ele é contrapartida para muito além do que a gente consegue perceber. E aí, E é isso. só deixar claro, né, secretário, que o setor ele faz uma apresentação consolidada, mas os dados a gente recebe de forma anonimizada, né? Ou seja, a gente não tem identificação, nós como setor aqui, a entidade, a gente não tem a informação individualizada, ou seja, é respeitado, né, o sigilo das empresas, tá? Isso aí, eu não passo de quem é de quem o dado, né? Isso aí. Bem, É isso. são 15h23, estamos aí caminhando para o encerramento. Não está sendo colocado mais nenhuma questão, mas com certeza as dúvidas vão surgir, vai surgir um entendimento, alguém daqui a pouco vai falar assim, eu podia ter perguntado, né? Mas o Hugo já colocou aí o e-mail dele, do Dr. André, nós temos também a nossa possibilidade de fazer algumas análises aqui, e a gente sempre interage, né? A gente sempre busca estar interagindo com várias frentes aí para tirar a melhor solução, encontrar o melhor caminho no interesse legítimo, né, das empresas do setor que a gente representa. Isso aí não tem dúvida. Selmo, puxando o gancho do que você falou, não é nossa intenção que o diálogo em relação a esse tema se encerre aqui na live, né? Então, por isso mesmo, eu deixei o meu e-mail, o e-mail do André, o meu telefone pessoal, e nós nos colocamos 100% à disposição para qualquer um dos que acompanha aqui a live, caso queiram entrar em contato conosco, endereçar novas dúvidas, interagir a respeito do que foi conversado aqui. Então, a gente se coloca totalmente à disposição de vocês. E, assim, fugindo até um pouco dessa questão, quando a Raquel falou da questão da transparência, né, Raquel? A gente tem aquele portal da transparência do governo do Estado. Lá a gente encontra número de empresas que estão ativas no benefício. E eu confesso que quando vi o número total lá, é um número bem expressivo, passa de 3.000 empresas, né, com adesão ativa aí ao Compete. O setor de rochas é o quarto maior e está com 100. Então, você vê que são mais de 3.000, nós somos o quarto, temos 100 empresas adesas aí ao Compete, né? E a gente continuar no trabalho. E aí, dúvidas, a gente sempre é muito bem atendido, fica o registro aí né, na frente da Raquel, a gente sempre é muito bem atendido pela Raquel. A gente tem tido um bom diálogo, eu diria, nas esferas do governo. A gente tem conseguido conversar, tirar dúvida, levar propostas, tem tido retorno, né? E tem muito aquela questão, sim, sim, não, não. É melhor do que aquela história assim, não, vou ver, deixa aqui.
aí a coisa vai. Então, é preferível você, às vezes, ter o não, porque você já tem uma definição. É não, né? Do que aquelas coisas. E, dependendo do argumento, a gente vai insistindo. É isso. Não é resposta, né, Selma? Ué. É um negócio. E quando você não tem a resposta, é complicado, porque os dois ficam com a pendência. Quem É perguntou e isso. não teve a resposta, e quem foi perguntado que fica devendo responder. Aí fica aquele negócio ali o tempo inteiro na cabeça para poder ser resolvido, né? É lógico que a gente sempre quer a resposta que nos agrade, né? Isso aí. Mas nem sempre é possível. Mas nem sempre, mas até para buscar caminhos, né? Por exemplo, a É gente está isso. falando aqui, você mesmo falou assim, ó, isso aí vai ser uma questão mais judicial do que propriamente, vai ser jurídico, judicial, mais do que as procuradorias dos estados, tal. Ou seja, são caminhos, está claro, ó, não é por aqui, é aqui. Então você já sabe por onde você tem que caminhar, né? Então isso aí é uma certeza, tá? Acho que agradecer aí a quem ainda nos acompanha, e eu acho que a gente pode ir para as palavras finais. Eu vou. Dizem que normalmente primeiras damas, doutor André, mas se você me permitir, eu vou deixar para a Raquel fazer o encerramento, né? Porque é uma Perfeito. coisa, eu sei que tem uma série de mulheres nos acompanhando, vocês podem ter certeza, viu, gente, que ó, é defensora das mulheres. Toda vez que a gente vai fazer a apresentação de relatório de competitividade, como é que está a participação da mão de obra feminina no setor? Cresceu, diminuiu, por que que não foi? Aí você bota lá umas fotos para mostrar evento, né, para materializar o evento. Ela, mas está faltando mulher aqui. Ué, são quantos? Então, aí nós vamos deixar ela fazer a palavra por fim. Pode ser, doutor André? E aí deixar a Fran, Claro, claro. o Hugo aí, o uso das palavras finais aí. Não, Selmo, assim, eu queria agradecer bastante, foi uma oportunidade maravilhosa aqui poder dividir esse tema com vocês. A Raquel é brilhante aí na exposição, trouxe alguns fatos bem relevantes aí para essa situação, para essa nova, né, para esse novo formato do benefício federal. Acho que é importante aí para as empresas do setor que estão sendo diretamente impactadas. Agradecer ao Cindy Rocha, agradecer a você, Selmo, né, que foi o grande, né, movimentou bastante aí juntamente com o Hugo a idealização do evento. Então, só deixo aqui meu muito obrigado mesmo e satisfação poder participar aqui com vocês. Obrigado. O Hugo vai falar alguma coisa, Hugo? Reforçar o agradecimento ao Cindy Rochas e pessoalmente a você, Selma. Eu me recordo que lá quando a MP 1185 saiu, a gente pouco depois teve uma primeira conversa, propondo justamente a realização de um evento em parceria com o sindicato para conversar a respeito das mudanças. Você imediatamente compreendeu junto conosco a relevância desse tema e impacto para o segmento, né? Lógico que tem o seu timing de organização das coisas, mas aqui perante a todo mundo que está acompanhando, quero agradecer pessoalmente a você pela organização dessa live, pelo convite estendido à Raquel também, que abrilhantou aqui a nossa conversa. Então, muito obrigado. Obrigado. E aí, Raquel, como você vai ser a última a falar, então eu agora vou agradecer a vocês, né, ao doutor André, ao doutor Hugo, a você, pela participação e realmente pela disponibilidade, né? Essa ideia surgiu, a gente conversando, a gente fez um encontro depois com o doutor André e o Hugo. Ah, será que a subsecretária vem? Eu mandei a mensagem para ela, ela falou, ó, estou disponível no dia tal e tal, né? Foi uma coisa rápida, né, que a gente conseguiu desenvolver. Então, a gente agradece a disponibilidade, agradece também a todos que estão nos acompanhando e também aqueles que vão depois assistir isso aí no YouTube. Eu não sei se eles vão ficar para essa parte na hora do YouTube, né? Que o YouTube tem só pega aquele pedacinho, mas se assistir, receba o nosso abraço e colocar o sindicato à disposição. Nós estamos aqui para buscar, compreender as demandas do setor. Muitas vezes a gente não avança em alguma coisa porque ela não chega aqui, né? E eu sempre falo e repito, eu era de empresa e ficava perguntando assim, o que que o cara do sindicato faz, rapaz? O que que esse povo faz? Mas Deus é gente boa. Você pede paciência, ele bota uma pessoa complicada para exercitar sua paciência. Eu perguntava o que que o pessoal do sindicato fazia, ele falou assim, espera, calma um instante. Aí me colocou aqui.
E muitas vezes a gente não atua porque a coisa não chega. O pessoal assim, não vai chegar. E a gente consegue desenvolver muitas ações, né? Então, a gente agradece aí, fica à disposição. E, em nome do presidente Ed, a gente, né, manda um abraço para todos, que teve que sair. E agora eu passo a palavra à nossa subsecretária, Raquel, e para fazer aí as palavras finais, eu só peço ao doutor André Hugo e a você, Raquel, para terminar, a gente ficar, porque eu acabei que eu não fiz o registro no início, só para a gente fazer o print, porque senão a assessora de imprensa nossa me pega, Combinado. ok? Bom, eu agradeço aí mais uma vez o convite, agradeço Hugo, André, Semo por terem lembrado aqui de mim. Não sei se deu para ajudar um pouco, mas vocês me ajudaram bastante. Botei a equipe toda aqui para aprender subvenção, então obrigada aí pela aula. Obrigado, Selmo. Você sempre é um parceiro do setor, assim, desses 23 setores que a gente acompanha as contrapartidas, você é o que faz questão de mostrar a evolução, por exemplo, na questão da diversidade. É o que eu falo, mulher não tem que ocupar o lugar de homem, a gente tem que estar igual. É só isso que é a reivindicação, não é isso? E agradeço aí, isso é uma demonstração disso. Se o governo federal deixar, a gente ter outras lives, possivelmente. Estou rindo de nervoso, mas acho que tem muita emoção aí para o ano de 2024. Acho que tem muita coisa para acontecer. Conta com a gente está por aqui, inclusive para aprimorar e melhorar o que for. E reforçando, pessoal, até dia 31 não haverá prorrogação esse ano. A gente precisa cumprir alguns prazos, também junto aos órgãos de controle. Então, até o dia 31 a gente conta com essas informações aí. Revisem. Quem já enviou, revise, se for o caso. Mas envie a partir dessa live aqui, envie as informações mais redondinha possível. Tenho certeza que vai ser bom para vocês e para nós. E até a próxima. Estamos à disposição sempre. O contato também está ali. Temos 3.000 empresas para 3 servidores. Então, assim, 3, 4, 5 servidores, né, no total ali, juntando estagiários, 6 no máximo. Então, preciso agradecer muito a equipe. Eles aguentam um rojão aqui. Então, obrigada, time. Vamos em frente. É isso, gente. Até a próxima. Obrigado, então, a todos. Vou pedir a vocês para fazerem a pose aí para eu poder fazer o registro antes da gente encerrar. Todos prontos, perfumados, cabelo arrumado. Olhou Vamos para lá. frente, atenção no 3, em 1, 2, 3 e já. Deixa eu revelar aqui para ver se saiu direito. A vantagem dessa hoje é isso. Saiu todo mundo sorrindo, todo mundo de olho aberto. Então, nosso muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado ao doutor André, ao doutor Hugo, Raquel. E aí, questões dessa natureza, só que eu esqueci, nós soltamos um comunicado hoje sobre esse assunto, aí aqueles que tiverem interesse depois procuram também ter conhecimento. Um abraço a todos, e como diz lá o Parabéns, Hugo. encerramento Parabéns, André. da rede de rádio e TV, encerra-se em 5, 4, 3, 2, Tá, 1. gente. Tchau, Foi. gente. Um abraço.